Olá, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós nos encontramos aqui mais uma vez para prosseguir no estudo do livro de Atos. Nós estamos iniciando o capítulo número 3, dos versículos 1 ao versículo de número 10, e eu vou ler o trecho para você. Diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Então vamos ao nosso estudo. Aqui o que eu queria destacar para você no nosso estudo. No versículo número 1, vai falar aqui que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Bom, vamos entender aqui primeiro como era feita a marcação das horas naquele tempo. Obviamente não existia os relógios como temos hoje, mas existiam até mesmo os relógios de sol, já conhecidos na época. Mas ali, o tempo, aqui na Bíblia, para nós entendermos, na questão aqui do Novo Testamento, ele era dividido nas 12 horas de luz e nas 12 horas de noite. Bom, muito bem. Nas 12 horas de luz, que começava quando o sol ele aparecia, né? Ele nascia, mais ou menos às 7 horas da manhã, essa era a hora primeira. Às 8 horas era a hora segunda. Às 9 horas era a hora terceira e assim sucessivamente até às 6 horas da tarde, que era a 12ª hora. À noite já não se chamavam horas, mas eles chamavam de vigílias. Às 12 horas da noite, que começava aproximadamente às 6 da tarde até às 6 da manhã, eram divididas em 3 vigílias. A primeira vigília das 6 da tarde às 10 da noite, a segunda vigília das 10 da noite às 2 da manhã e a terceira vigília das 2 da manhã às 6 da manhã, que aí começavam então as horas novamente. Então você entendeu como que eram feitas as divisões das horas. Quando fala aqui a oração da hora nona, o que estava aqui dizendo? É o seguinte, a hora nona, nós vemos então que era a terceira hora, que era das mais conhecidas. A hora nona era às 15 horas da tarde, às 3 horas da tarde. Os judeus, eles oram 3 vezes por dia. Tem a oração da hora terceira, que é às 9 horas, a oração da hora sexta, que é ao meio-dia, e a oração da hora nona, que é às 3 horas da tarde. Então deu para entender? O que acontecia aqui? Pedro e João estavam indo para o templo para a oração da hora nona, ou seja, eles estavam indo para a oração das 3 horas da tarde. E aí então eles passam ali, como vemos no versículo 2, que eles estavam passando pela porta formosa do templo e aí eles viram um homem que era coxo de nascença ali. Outra coisa a entender era a questão das portas do templo, no versículo 12. Fala aqui que eles estavam passando pela porta
formosa do templo, que realmente tinha esse nome porque era uma porta muito bonita. O templo, ele tinha 12 portas, 3 portas viradas para o norte, 3 portas viradas para o sul, 3 para o leste e 3 para o oeste. E aí então, o que acontece? Cada uma dessas portas tinha um nome. E quando eles estavam então às 3 horas, mais ou menos 3 horas da tarde, passando por uma dessas portas, que era a Porta Formosa, uma dessas 12 portas, eles veem ali um homem que era sempre deixado, todos os dias deixavam esse homem, era um coxo de nascença, naquela porta e ele ficava pedindo esmola. Por quê? Porque os coxos, e doentes, eles não podiam entrar no templo. E só sobrava para eles, então, pedir esmolas. E ali, então, todos os dias, esse homem era colocado naquela porta para pedir esmola. Era até uma pessoa conhecida. Acabou sendo conhecido, porque nós vemos que depois, quando ele entra no templo, o povo o reconhece, né? E aí, então, o que acontece para que nós entendamos aqui também por que esse coxo ele estava na porta do templo e não dentro do templo? Muito bem, porque era proibido que doentes entrassem no templo, né? Era proibido, inclusive, quem tinha doenças, né, que entrassem no templo. Nós precisamos entender isso também, porque muitas pessoas falam erradamente muitas coisas como se Deus fizesse acepção de pessoas, não permitindo que doentes entrassem no templo. Nós precisamos entender uma coisa, grandes coisas. Deus é bom. Vocês lembram que era proibido que se comesse alguns tipos de carne no Antigo Testamento? Principalmente de carne de porco. Por quê? Porque a carne de porco é uma carne que se estraga com facilidade. Não havia geladeira, não havia gelo na época. Não tinha como conservar essas carnes. Então, quando Deus diz para não comer certas carnes, era por um motivo sanitário, para que as pessoas não ficassem doentes. E a proibição de se entrar, por exemplo, leprosos no templo, é porque a lepra, que era uma infinidade de doenças da pele, elas eram contagiosas. Hoje nós estamos vivendo o tempo da Covid, em que não se permite que as pessoas se aglomerem. Por quê? Exatamente porque são doenças infecto-contagiosas. Deus já sabia de tudo isso. Então ele não permitia que pessoas doentes entrassem no templo para que não houvesse ali uma contaminação das pessoas por doenças infecto-contagiosas. Simplesmente isso. Uma outra situação é uma situação espiritual, que o templo representava, e é principalmente a Arca da Aliança, a presença de Deus. E as doenças representavam o pecado. João 9,31 diz assim: é sabido que Deus não ouve pecadores. Muito bem, também na questão sanitária nós já entendemos. Agora, na questão religiosa, espiritual, isto significa de que é incompatível um relacionamento de Deus com os pecadores. Deu para entender também? E a terceira questão a ser levada em conta, em Levítico 21, de 17 a 23, ali fala da proibição de sacerdotes terem alguma deficiência física. Por que isso? Porque Deus faz acepção de pessoas? Também não. Pelo seguinte, os sacerdotes, os levitas, eles trabalhavam muito, eram muitos os trabalhos, eram quase que 24 horas por dia. E era humanamente impossível que uma pessoa com uma deficiência física conseguisse realizar os serviços no templo.
Eles precisavam acender as velas, deixar as velas, né, acesas a noite inteira, os candelabros acesos a noite inteira. Eles precisavam fazer limpezas, eles precisavam fazer as purificações. Então era humanamente impossível que um sacerdote ou um levita ele tivesse um problema físico, porque ele não conseguiria realizar os trabalhos do templo. Entendeu? Porque era uma questão de humanidade e não uma questão de acepção, porque estes levitas, eles não trabalhavam, mas eram sustentados. Ok? Muito bem. E aí, por fim, então, Pedro e João, eles curam, né, através do poder do Espírito Santo, e aquele moço, então, ele entra no templo pela primeira vez na vida. Deveria ser a vontade dele entrar no templo, né? E ele entra saltando e louvando a Deus, e todos ali ficam admirados por aquilo que tinha acontecido. Conseguiu entender o trecho de hoje? Aprendeu alguma nova coisa, um novo conhecimento? Adquiriu um novo conhecimento? Eu espero que sim. Muito bem. A única coisa que eu quero aqui relatar é o seguinte, queridos, a Bíblia é maravilhosa. É muito linda, é muito maravilhosa. E entender a Bíblia é algo tremendamente maravilhoso. Conhecer exatamente o que a Bíblia ensina é maravilhoso, né? As interpretações errôneas, elas não estão com nada. Amém? Até amanhã nós voltamos a nos encontrar aqui novamente. Deus te abençoe.